esse mês, nós estamos no mês de setembro. Desculpa, cara. Por sinal, um mês muito bonito, né, Carmen? Mês de setembro. Setembro chega a primavera, né? Então, para mim, é um mês maravilhoso. Quem é de setembro, levanta a mão assim para mim. Quem faz aniversário em setembro? Ih, Júlio, você é de setembro? Quando, Júlio? Dia 15? Ih, tá pertinho. Tem bolo, né, Simone? Convida a gente para comer esse bolo, cara. É hoje? É hoje ou é sexta, gente? É hoje, Júlio. Ele está dizendo que é hoje. Você está querendo me enganar? É isso, Simone? Vamos orar pelo pessoal de setembro. Eu sou de setembro, gente. Vem cá, Júlio. Vem cá, Imantel. Quem é de setembro? Você é de setembro? Vocês são... Quem é, gente? Levanta a mão. Vocês estão com vergonha? Ih, vem cá. Você, Renato. Marta. Mas vocês não gostam de receber oração, é isso? É isso que eu estou entendendo. Ah, não ora para mim não, porque eu não gosto de oração. Bom, eu gosto. Eu preciso, eu necessito, né, que orem por mim, que as pessoas intercedam por mim. Pastor Wilson, vem orar por nós, você, né? Nada a ver orar. Eu sou de setembro, né? Aí você imagina, chega a primavera e eu. Júlio, quer dizer que você faz hoje aniversário? Na sexta-feira. Você fez na sexta, não chamou nem pra gente comer bolo? Simone não fez bolo pra você, não? Ela não está te dando... Ah, é? Um jantar? Que chique. Renatinho faz quando? Dia 9? Já fez? Não. Já fez. Puxa, também não chamou, né? A Miriam não fez bolo, não fez nada para você? Miriam, tu fez, Miriam? Ah, tem que fazer, né? Amém. Que dia? Dia 1º já fez. Marta faz quanto? 23, pertinho de mim, irmã. 26, perto de mim. João Vitor já fez, né? Dia 2 de setembro. Pastor, o Wilson vai orar por nós, né, pastor? Aleluia. Estenda as mãos para cá, irmão. Nós cremos que Deus pode suprir a necessidade da igreja, assim como nós sabemos também que Deus pode abençoar os nossos irmãos. Querido Deus, amado Pai, aqui estão os seus filhos, Pai. Sabemos que eles estão fazendo aniversário. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, como ministro do teu evangelho, abençoa os seus filhos, abençoa eles, Pai. Que as ricas bênçãos do céu que venham ser colocadas nos corações deles. Toma eles nas tuas mãos, Pai, por aonde quer que eles andarem. É o que nós te pedimos e abençoamos ele. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E o bolo, vai ser onde? Que é João Vitor que vai pagar? Como é que... Bom, mas sem, pastor, é a senhora ou é a dona? Aí, rapaz, vai cantar parabéns sem bolo. Bom, vou deixar para a mais nova então aqui, ela vai trazer o bolo. Amém, amém. Abra a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 14. Toda a Bíblia é muito inspirada, né, irmãos? Toda a Bíblia, toda a palavra. Mas hoje eu quero falar um pouco da pessoa do Espírito Santo, em cima desse texto. O bispo abriu falando sobre o Espírito Santo, falando sobre o que nós cremos de Nova Vida, a Igreja de Nova Vida. Nós somos pentecostais, como disse o bispo. Nós cremos, né, na descida do Espírito Santo. Nós cremos nas evidências do Espírito Santo. Nós cremos em tudo isso. E o bispo sentiu o desejo, como eu às vezes sinto, de nós falarmos o mês todo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então hoje eu vou ministrar, domingo que vem uma pessoa e no próximo domingo outra pessoa. Mas eu quero falar em cima desse texto e depois nós vamos orar um pouco e pedir ao Espírito Santo que ele trabalhe nos nossos corações. Porque o Espírito Santo tem esse poder e essa autoridade de hoje trabalhar nos nossos corações. Então eu gostaria de ler esse texto. Eu vou ficar no texto 14, depois eu vou dar um pulinho lá no 15, para nós entendermos um pouco sobre o que o Senhor quer falar aos nossos corações, no que diz respeito ao Espírito Santo. Amém? Mas eu vou ler o texto, capítulo 14. Eu não sei qual é a tradução aqui.
Eu estou com a Bíblia Thompson, uma Bíblia que eu ganhei e gostei muito, e gostaria que você me acompanhasse. Jesus promete voltar. Eu quero que você... Já colocou? Já. Você vai por ali, eu vou por aqui. Se houver alguma mudançazinha, é simples, porque o conteúdo e a compreensão, ela é a mesma. Então, eu vou ler para você. O texto é um pouquinho grande, por isso você está sentado, não precisa se levantar. Diz assim um texto: não se turbe o vosso coração. Primeiro deixa eu ler qual foi o título que a sociedade botou nessa passagem. Jesus promete voltar. Então ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo eu estou convosco, e não conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Nada, não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Credes-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos credes por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei. Feche seus olhos. Senhor, é uma responsabilidade sempre muito grande pregar a Tua palavra, mas eu te peço nessa noite, que a Tua palavra seja ministrada de forma que a Tua igreja venha compreender aquilo que Tu colocou no meu coração, o desejo e a ordem que nós recebemos para falar do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Na verdade, eu peço ao Espírito Santo que Ele abra o nosso entendimento, porque é Ele que hoje tem esse chamado de nos ensinar, de nos admoestar, de nos mostrar a verdade, de descortinar essa palavra para nós. Por isso, nessa noite eu te peço, abençoa cada servo, cada serva, que cada um possa entender esta palavra em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Assim seja. Eu comecei lendo esse texto, porque quando nós lemos esse texto aqui, Jesus promete voltar, nós vemos que Jesus estava já dizendo para os discípulos, já querendo mostrar a eles que ele iria partir, que ele iria para o Pai, que ele iria para a glória e que ele não ficaria ali. E Jesus começa a explicar aos discípulos, porque Jesus, na sua onisciência, na sua sabedoria, ele começa a perceber que havia no meio dos discípulos uma angústia, um desespero, uma tristeza, uma perturbação no sentido de que Jesus vai embora, ele vai partir, ele vai para o Pai, e nós como vamos ficar?
Então nós percebemos na fala dos próprios discípulos que há um sentimento de abandono, que há um sentimento de preocupação, que há um sentimento de medo. Se Jesus vai embora, como nós vamos ficar? O que vai ser de nós? Então nós vemos aqui imediatamente Tomé, que segundo a palavra vai nos dizer, ele se mostra muito incrédulo, né? Em outras passagens, e Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Olha só, aí Jesus responde para ele: Tomé, você está comigo há tanto tempo, 3 anos, né? Jesus ficou com aqueles homens, e você não conhece o caminho? Eu sou o caminho. E Jesus começa a afirmar para os discípulos, mas a sensação que eu tive lendo o texto e estudando o texto é que havia uma insegurança, havia um medo, havia uma angústia nos discípulos, porque eles estavam com medo de ficar só. Se Jesus vai embora, se Jesus vai para o Pai, como eu vou ficar? E Tomé pergunta isso a Jesus, e ele diz: Tomé, quem vê a mim vê o Pai. E nós estávamos estudando isso, né, recentemente, essa ligação, essa mistura nós estamos estudando a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus estava dizendo para Tomé e para os discípulos: quem me vê, vê o Pai. Porque quem via Jesus viu o Pai. Porque Jesus, o Pai e a pessoa do Espírito Santo são a mesma pessoa com funções diferentes, mas eles são um. Então, o Senhor estava dizendo para Tomé: quando você me vê, você vê o meu Pai. E isso causou, estava dizendo isso na nossa aula, isso causou um problema muito grande entre o povo, porque o povo achava herético, o povo achava um absurdo, o povo não compreendia que Jesus era o próprio Verbo, era o próprio Deus. Ele se apresenta nesse momento como um filho, como o filho, porque ele veio, se entregou por nós, mas ele era o próprio Deus. Quem compreende isso, diz amém. Porque isso é difícil de entender, né? Às vezes, quando nós estamos estudando, as pessoas até confundem isso. Pastora, mas é assim? E Tomé diz: Senhor, nós não sabemos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele fecha todas as outras questões. As pessoas costumam dizer: todo caminho leva a Deus, todo caminho vai até Jesus. Irmãos, não é verdade isso. Isso é uma grande mentira, é uma fake news, não é. Não são todos os caminhos que levam ao Senhor, só Jesus é o caminho, e só Ele nos leva ao Pai, e só Ele nos leva para a salvação, e só Ele nos oferece vida eterna. Nós não temos mais ninguém. Algum lugar que você já passou, alguém te ofereceu vida eterna? Alguém te mostrou o caminho? Porque, desculpe, eu fui católico, o bispo diz isso e é verdade. Quando o bispo me conheceu, ele já tinha se convertido uns 6 meses antes de mim, e ele ficou 1 ano pregando o evangelho para mim, porque eu era católica, a minha mãe era espírita, e eu ainda era messiânica, né? Então, era um bolo doido. Quando eu entendi essa palavra quebrou tudo que existia dentro de mim. Quando eu li essa passagem, que Jesus é o caminho, e ele põe isso no singular, porque só existe Ele, não existe outros caminhos. Em nenhum lugar que eu passei desses 3 que eu citei para você, ninguém conseguiu me convencer que eles eram o caminho. Eu era muito nova, eu e minha irmã, então nós estávamos buscando Jesus. E eu acho interessante, lindo o que Jesus faz, porque quando o bispo entrou na minha vida, ele começou muito novinho, mas pregando o evangelho para mim e me mostrando quem era Jesus dentro dessa palavra. E aí, um dia ele foi se batizar e disse: vamos lá comigo. E a minha mãe disse: vai, hoje é tão difícil um rapaz novo ir para a igreja, vai lá com ele. E quando eu cheguei dentro da igreja, o bispo Jocelino estava pregando. E uma pregação tão inusitada, né, que talvez você possa dizer: essa pregação converte alguém? Ele estava pregando contra imagens e esculturas, falando que as pessoas eram idólatras. E eu era idólatra, mas eu não sabia não.
Eu não sabia que eu era idólatra. Ninguém nunca me avisou, padre nenhum, ninguém. Mas eu estava ali, né? Nós cantávamos na missa, fazia aquela procissão, os jovens cantavam, lia homilia, e a gente estava ali, achando que nós estávamos servindo verdadeiramente só ao Senhor. E quando eu li esse texto, e quando o bispo lá pregou, eu falei, meu Deus, se Jesus é o caminho, e se nós não podemos idolatrar, eu estou idolatrando, e o bispo fez um desafio. Ele disse, quando você chegar em casa, se você tiver uma Bíblia, leia. Eu fui ler. Quando eu li, irmão, fiquei muito, muito triste. Fui na igreja, briguei com o padre. Falei, porque o senhor nunca me falou isso? O padre era um doce, mas ele não tinha um pulmão, ia para tudo que era centro de macumba. Ele não tinha um pulmão porque ele fumava. Ele disse, se eu explicar isso para os meus paroquianos, eu vou ser retirado daqui. E ali, irmãos, nunca mais eu voltei. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque Tomé, ele ainda estava meio fora de si, mesmo passando esse tempo todo com Jesus, ele não compreendia que Jesus era o único caminho, que não existia nenhum outro. E aí Jesus fala para ele, eu sou o caminho. Tomé, acredite nisso, creia nisso. E depois se levanta Felipe e diz, Senhor, nos mostra o Pai. E o Senhor disse, se o Senhor não nos mostrar quem é o Pai, ele queria dizer quem era Deus. Aí Jesus disse, mas Felipe, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Felipe também não compreendia, como muitas pessoas também não compreendem. Mas Jesus explica isso para eles e diz, olha, quando você olha para mim, você também vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nós dois somos um. Mas Felipe não compreendia. E, na verdade, isso é algo difícil de se compreender. Mas eu gostaria que a igreja compreendesse que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E mais abaixo tem um texto interessante, porque Jesus vai explicando a eles e tentando acalmá-los. Acalmá-los porque eles estavam com medo de ficar só. E eu já quero dizer isso para você, iniciando essa palavra, calma. Aquieta o teu coração, fica em paz, porque você jamais estará sozinho. Fique em paz, que mesmo o Senhor Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele disse para os discípulos algo que nós vamos compreender agora. Ele disse, você nunca vai estar só. Tenha paz, não se angustie. E às vezes nós nos sentimos só. Eu não sei você, mas eu muitas vezes me senti. Eu oro, eu repreendo, eu digo, Senhor, tira isso da minha mente, porque eu sei que eu não estou só. Tu estás aqui comigo. Mas muitas vezes nós nos sentimos só. Quem se sente só aqui, para que eu não me sinta só no altar, né? Muitas vezes nós nos sentimos. E Jesus começa a acalmar os discípulos e explicar a ele o que ele iria fazer. Olha como Jesus se preocupa e sempre se preocupou comigo e com você. No texto abaixo, versículo 15, ele diz assim, a promessa do Espírito Santo. Jesus diz para os discípulos assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro consolador para que esteja convosco para sempre, eternamente. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Eu vou rogar. E rogar significa pedir, significa implorar, significa bater na tecla. Senhor, Pai, envia, envia, envia. Ele disse, eu vou rogar. Na verdade, uma força de expressão que Jesus usa aqui. Eu vou clamar, eu vou pedir ao Pai para Ele enviar o outro, como disse
o bispo, né? O outro semelhante a mim, parecido comigo, com a mesma semelhança, o Paracleto, aquele que vai ligar você direto ao Pai. Eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Você entende isso? Diga amém. E Jesus cumpre essa palavra. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e logo embaixo ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não conhece, mas vós o conhecereis, pois habitará convosco e estará em vós. Entenda bem. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Ele poderia simplesmente ir embora e dizer: qualquer dia desse eu venho lá de cima, eu vou estar olhando por você. Mas o Senhor, conhecendo a natureza humana, o Senhor conhecendo a nossa pequenez, o Senhor conhecendo a nossa dificuldade como ser humano pecadores, como ser humano cheio de idiocecrisias, que significa cheio de problemas, cheios de dificuldades, o Senhor diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro, aquele que é igual, aquele que é semelhante, parecido comigo, aquele que virá estar com vocês. Aí ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: o mundo não vai conhecer, o mundo não vai entender. Quem aqui, está aqui hoje, conhece o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Quem conhece? Ele disse: o mundo não vai conhecer, porque eles vivem no pecado, eles vivem na imundície, eles vivem na podridão. Mas vocês que são cristãos, vocês que estão aqui, e eu quero focar hoje aqui, eu poderia falar toda a igreja no mundo, mas eu quero focar hoje em uma. Você que está aqui, ele diz: você vai conhecer. Por que você vai conhecer? Porque Ele vai habitar dentro de você. Isso foi uma promessa de Jesus. Eu vou para o Pai, e Ele disse: discípulos, aquietai-vos, acalmai-vos, porque eu vou enviar, eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo. E por que Jesus envia o Espírito Santo? E eu coloquei aqui alguns pontos que eu quero dessecar um pouquinho com você. Ele diz primeiro: o Espírito da verdade. Por que o Espírito da verdade? Porque é o Espírito Santo, é Ele que nos dá condições, entendimento, e nos ensina, e nos dá sabedoria para lermos essa palavra e termos compreensão. É o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade de quem nós somos, a verdade de quem é o Pai, a verdade de quem é o próprio Cristo, é o Espírito Santo. Ele diz: olha, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Isso é tremendo, porque quando você não compreender essa palavra, quando você for ler essa palavra, você deve chamar o Espírito Santo para estar do seu lado, dizer: Espírito Santo, me ajuda a compreender, porque eu leio a Bíblia e não compreendo nada. Porque a palavra de Deus, nós vamos ler aqui um outro pedacinho que ele está dizendo assim: Ele vos ensinará. Escute, o Espírito Santo vai lhe ensinar toda a verdade, todo conhecimento com relação ao nosso Deus. Aí você diz para mim: pastor, é estranho, eu não faço escola bíblica porque eu tenho até vergonha, porque eu leio a Bíblia e não compreendo. Quando você estiver na sua casa, no seu quarto, no particular, você deve dobrar o joelho e pedir: Espírito Santo, me ensina a ler e entender isso aqui. E é interessante quando ele diz: o mundo não vai reconhecer, o mundo não vai entender, mas vocês vão. Por que vocês vão? Porque você é separado, você é escolhido, você é raça santa, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus. Diga glória a Deus. Então o Senhor tem a preocupação de ir para o Pai, mas Ele disse: fique em paz, eu vou enviar o outro, o Consolador. Aquele mestre, aquele professor, quando ele diz o Consolador, eu acho isso maravilhoso, porque existem coisas na nossa vida que nós passamos e que ninguém pode consolar. Quem já viveu isso?
Isso acontece quando você perde um ente da família, quando você tem uma perda abrupta, quando você perde uma casa, quando você perde um carro. Eu não sei, alguma coisa que você adquiriu com muita dificuldade. Aí você vai, dobra o joelho e diz, todo mundo quer te consolar, já viveu isso? Todo mundo quer consolar você, mas não há consolo. Mas o Senhor disse para nós, e aí eu quero que você se agarre a isso, que Ele enviaria o Consolador. Sabe quem é o Consolador? É aquele que te pega no colo, é aquele que te abraça e diz, calma, eu vivi isso quando eu perdi a minha mãe. Eu clamei pelo Espírito Santo e disse, Senhor, se Tu não me deres paz, eu não vou suportar essa perda. Perder a minha mãe foi muito difícil. Perdi uma irmã, perdi meu pai e consegui ficar bem. Mas a minha mãe foi algo assim tremendo para mim. Mas naquele momento, essa palavra que nós estamos lendo aqui se cumpriu na minha vida, porque Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Ele te consola na hora das angústias, Ele te consola na hora da tristeza. Ele veio através do Pai, exatamente para isso. E nesse versículo ele diz assim, no versículo 18, não vos deixarei órfãos, viverei para vós. Eu não sei se alguém aqui já foi órfão, mas a orfandade, nós trabalhamos isso no CR, é uma coisa muito triste. É quando uma mãe e um pai largam um filho na porta de alguém, ou num orfanato, e aquela criança fica sem referência. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo é a nossa referência. O Espírito Santo é aquele que está perto de nós. Ele não só é a referência, além de ser a referência, ele nos dá a direção, ele nos guia, ele nos mostra o caminho. É aquela vozinha, como eu disse para você, durante a semana, daquele homem interior, que você vai fazer uma coisa, o Espírito Santo diz, não, não faça. Não é para você fazer. Você vai dizer alguma coisa, aí o Espírito Santo diz, é melhor você ficar calado. Ele fala no seu coração. Quem está aqui já ouviu a voz do Espírito Santo dentro de você? Levante a sua mão bem alto, para que eu entenda. O Espírito Santo vê você indo direto fazer uma besteira. Aí ele, com aquela voz mansa, ele diz, não faça, não faça. E às vezes, as pessoas ainda vão e fazem. Jesus, de fato, Ele enviou o Consolador. Eu não vou em Atos, mas você viu que o Senhor disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto eu derrame sobre vocês o Espírito Santo. E aí, realmente, isso vai acontecer. Lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 2, você vai ver a descida do Espírito Santo. Eu estou um pouco antes disso, mas já explicando a você quem é essa pessoa. É o Espírito Santo, que se preocupa comigo, que se preocupa com você, e que diz para mim e para você, vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei, fiquem em paz, porque eu vou enviar a vocês. Jesus tinha tanta preocupação com isso, que ele diz, não se turbe o vosso coração, no versículo 1 e no versículo 27. Se nós formos até o versículo 27, ele está dizendo assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De novo Jesus está preocupado comigo e com você. Por isso ele envia o Consolador. Por isso ele envia o Espírito Santo. E não é para o Espírito Santo estar longe de nós, mas o Espírito Santo está dentro de nós. Você entende isso? Quando você passa pelas águas do batismo, como nós tivemos batismo recentemente, as pessoas que passaram pelas águas do batismo, o Espírito Santo já está dentro de você. Ele começa a partir dali a fazer morada em você. Ele não está do lado, à frente, atrás, não, ele está dentro de você. E nós vamos ver o Senhor falando isso. No versículo 26 ele diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Porém, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Olha só. O Espírito Santo, ele nos ensina.
Ele nos conduz, como Jesus diz aqui no versículo 26. E ele disse para os discípulos assim, ele vos ensinará tudo o que eu disse para você. Quando você lê a Bíblia, peça, Senhor, coloque isso na minha mente, no meu coração, para que no momento da luta, para que no momento da dificuldade, quem já viveu isso, no momento da luta, vem aquele versículo que está lá no seu inconsciente ou no subconsciente, aí você, de repente, você diz, caramba, como eu lembrei disso, não é você. Não é você, é o Espírito Santo que age em você, dizendo, aquietai, você está super agitado, como estavam aqui os discípulos, você está com medo, você está com dificuldades, você não está crendo, ele diz, aquietai, você sabei que eu sou Deus. Você lembra disso? Ah, pastor, eu lembro disso do nada? Não, você não lembra disso do nada. Eu poderia te explicar isso cientificamente, né? O que a psicologia diz, por que você lembra, mas eu não quero. Eu quero dizer para você que você não lembra, o próprio Espírito Santo. Por isso é importante a escola bíblica e é importante você ler a palavra. Catuca aí quem está dormindo e diz, ó, a pastora não gritou não, mas eu estou te catucando para você acordar. Catuca aí, ó. Quando você lê a palavra, essa palavra fica marcada dentro de você. Quando você lê a Bíblia, fica marcado. Eu nunca mais vou me esquecer. Eu estava passando por uma luta, assim, tremenda. E eu estava na minha cozinha lavando louça e chorando copiosamente. Quando, de repente, aquela vozinha disse assim, vai lá e lê o Salmo 46. Nunca havia lido o Salmo 46. Hoje eu já até decorei, né? E aí o Senhor, vai lá e lê esse Salmo. Eu falei, Salmo 46, fui lá. Quando eu cheguei lá, eu chorei mais ainda, né? Porque ele dizia para mim, o Senhor, através da sua palavra, e o Espírito que habita em mim, habita em você, o Espírito Santo diz, leia, para você entender o que eu quero falar com você. Quando eu li, ele disse, Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele é o socorro presente na hora da sua tribulação. Portanto, não se desespere, não se angustie, mesmo que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e ele jamais será abalado. Creiam nações, você entende isso? O Espírito Santo, ele cuida de nós como Jesus nos prometeu. Ele cuida nos detalhes, ele cuida nas minúcias, ele cuida num pensamentozinho que você tem. Eu tenho um testemunho sobre isso. Quando eu fiz uma mudança, eu morava em Botafogo, e eu fiz uma mudança de Botafogo para Jacarepaguá. E nessa mudança, eu perdi um jogo de jantar. O pessoal da mudança, com certeza, pegou o meu jogo de jantar. E aquilo me entristeceu. Eu falei, Senhor, não vou ter como comprar, tão caro isso. Não vou ter como comprar. Aquilo me entristeceu tanto. E eu disse, Senhor, eu um dia, se eu puder, eu vou comprar um jogo de jantar. Eu estou contando isso para você entender que o Espírito Santo que habita em nós, ele cuida de você. Ele cuida dos seus pensamentos. Quando você pensa, ele está ali cuidando dos seus pensamentos. Ele está cuidando das suas necessidades. Às vezes, Mauro, necessidade boba. Por que alguém vai se preocupar com o jogo de jantar? Ana, me diga. Por que isso? Não tem necessidade disso. Você pode ir na esquina ali comprar. Mas eu falei, Senhor, fiquei triste, porque era lindo, eu amava aquele jogo de jantar. E um dia, depois de uns 3 meses, eu estava na minha casa. E aí, não falei isso com ninguém, só eu e Deus, porque parece bobo, né? E aí, a nossa contadora que trabalhava conosco aqui, ligou para a minha casa e disse assim, pastora, sabe a irmã tal, uma irmã que hoje está na glória? Ela tinha um cabelo vermelho, não sei quem está aqui que lembra, ela tinha um cabelo bem vermelho, pintado de vermelho mesmo. E ela disse, olha pastora, ela está aqui e ela estava com câncer terminal. E ela disse que não sabe por quê, mas ela tem um jogo de jantar aqui e ela quer dar todo para a senhora. Você acredita? Pode dizer glória a Deus? Quando eu cheguei aqui, eu pensei que era um joguinho de jantar, né? 6 pratinhos, 6 fundos. Irmão, num jogo de jantar que pegava isso tudo aqui, ó.
taças de cristal, jarros de cristal, sabe, os pratos todos bordados a ouro. Eu fiquei paralisada assim, ó. Falei, irmão, você tem certeza que ela quer me dar isso? Não, ela já trouxe tudo, ela mandou alguém vir aqui e trazer tudo, e ela foi enfática. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor nos conhece. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos conhece, porque Ele mora dentro de nós, Ele habita em nós. Então Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas necessidades, mesmo que elas pareçam bobas, mesmo que ela pareça pequena. Entenda bem o que eu quero dizer para você nessa noite, igreja. O Espírito Santo, Ele cuida de você. Primeiro Ele te consola. Ele te mostra toda a verdade. Ele não te deixa órfão. Significa que o Espírito Santo não te deixa sozinho, nem sozinha. Existem coisas que você venceu. Lembre aí agora. Existem coisas que você venceu, que você superou, que você suplantou. Não porque você é forte, porque nós não somos fortes. Nós somos fracos, somos pequenos. A fortaleza é quem está dentro de nós. Agora você diz, glória a Deus. Não é, João Vitor? Mas é um glória a Deus forte. Glória a Deus. A força é quem está dentro de você. Porque se o Espírito Santo não está conosco, se o Espírito Santo não nos guia, se Ele não nos consola, se Ele não nos orienta, nós não suportaríamos muitas coisas que nós vivemos. Você entende isso? Diga amém. Eu entendo isso muito claramente, porque muitas vezes na minha vida, e o Espírito Santo atuou e agiu na minha vida. Então ele diz para os discípulos, fiquem em paz porque eu enviarei, versículo 26, o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha, no nome de Jesus, Ele enviou o Espírito Santo. E essa pessoa hoje tem todo o poder nas nossas vidas. E nós precisamos ter muito cuidado, porque Ele diz para nós que Ele vai nos ensinar, que Ele vai nos consolar, que Ele vai dirigir as nossas vidas. E às vezes a pessoa não entende. Versículo 27, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, não tenha medo. Eu não sei quem está aqui com medo. Deixa eu dizer algo para você. Você pode até dar uma direção para a sua vida. Você pode até fazer escolhas, mas quem conduz a tua vida é o Espírito de Deus. Quem conduz a tua vida é o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Muitas vezes nós falamos coisas que não deveríamos fazer. Muitas vezes nós tomamos atitudes que nós não deveríamos tomar. Por isso o Senhor diz para os discípulos, fiquem em paz, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar você órfão, eu vou enviar para você o Consolador. E no capítulo 16, no versículo 7, 8, ele diz algo que eu gosto muito. Olha o que ele diz, que nós falamos sempre. Capítulo 16, versículo 7, 8, ele diz assim, ó. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá. Jesus tinha que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu dizer algo para você. Quem nos convence, ou quem convence um amigo seu, estava ali com o diácono Jason, e a gente estava rindo muito, que ele estava dizendo que ele pegou um táxi, e eu falo para minha irmã que a gente chama, né? E quando ele entrou no táxi, escolheu 3 pessoas para ir. Estou dizendo, hein, Jason, pode? Escolhi 3 pessoas, pastora, esse não, escolheu o terceiro. Quando ele entrou, ele e a Suzana, aí ele disse, pastor, eu chamo isso, não tem jeito. Quando ele chegou em casa, ele pensou que ele ia embora, aí o taxista começou a falar com ele, que quem era a mãe dele, que era do espiritismo. Aí ele falou, pastora, eu paguei R$20 na minha corrida, mas eu fiquei 1 hora com o moço dentro do táxi, eu e a Suzana, falando da palavra de Deus para ele. É isso.
É isso, você entende? O Senhor, Ele envia o Espírito Santo para falar aos nossos corações. Não é você que convence o homem. Por isso que quando eu peço aqui oferta, dízimo, eu digo, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, porque o Senhor está nos dizendo aqui, João, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele diz, você é um pecador. Olha, você está errando. Olha, você não deve agir assim na sua casa. Você não deve falar isso, o que você está fazendo está errado. O Espírito Santo, ele tem boca, ele tem ouvidos, ele tem olhos, ele vê e ele fala conosco. Abra os seus ouvidos espirituais e permita que o Senhor, que o Espírito Santo fale a você. Talvez você esteja aí e as pessoas têm essa mania batendo cabeça. Escute a voz do Espírito Santo. Diz para quem está aí do seu lado, Regina, escute, diz aí quem está do seu lado, escute a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para você assim, o que você está fazendo não é bom, não agrada a Deus, essa atitude lá dentro da sua casa não é boa, não agrada ao Senhor. Quantas vezes eu erro dentro da minha casa? E aí, se é com meu marido, eu vou lá, chamo ele e digo, ai, Fidélis, vacilei, né? Ai, desculpa. Se é com meu filho, né? Um dia desse ele estava lá, tossindo e tal. Aí eu chamei mais 10 vezes. Ele não levantava. Eu fui lá, dei um peteleco nele. Mãe, você está batendo em alguém que está doente. Só foi uma tapinha. Muito cheio de mimimi, né? Mas o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. Você entende isso que o Espírito Santo fala? E eu quero hoje, com tudo isso que eu estou dizendo para você, ele, sabe, veio nos convencer do pecado. Ele veio dizer para mim e para você, você pecou, você está pecando, você está errando, você não deve seguir esse caminho. E eu não sei para quem o Espírito Santo está falando nessa noite, mas eu sei que se eu estou falando, é porque Ele está me guiando para falar para você, está errado. O que você está fazendo não é bom. Que você está fazendo não é correto. Às vezes as pessoas fazem as coisas de muitas boas intenções, mas o que é que o ditado popular diz, hein? De boa intenção, o inferno está cheio. Cuidado, porque às vezes você está cheio de boa intenção, querendo ajudar, né? Às vezes ajudar um filho, às vezes ajudar um amigo, às vezes ajudar a mãe, às vezes ajudar o pai, e o Espírito Santo está dizendo, não faça isso. Você está errando, não faça dessa maneira, está errado, irmãos. Vou perguntar mais uma vez. Mas por que, pastora, você vai perguntar? Porque eu sou chata mesmo. Você ouve isso? Você ouve? Quem ouve? Só eu que ouço a voz do Espírito Santo. Quem mais ouve? Você ouve? Porque ele fala. Se assim não fosse, não teria, olha, tem tantas passagens aqui falando de como o Espírito Santo age na nossa vida. E o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Saia do que você está fazendo. Não faça dessa maneira. Você está errando. Não sei o quê. Mas ele está dizendo, o Espírito Santo vem te convencer. Não só do pecado, da ira vindoura, né? Que ele veio nos convencer para que nós possamos nos render aos pés de Cristo. Mas do dia a dia, na sua vida. Na sua vida, no dia a dia, ele fala com você. Fala lá no seu quarto. Quantas vezes eu estou vendo um filme, aí o Espírito Santo diz, peraí, você já viu, vai ver outro? Ele já sabe que eu estou na intenção, né? Vai ver outro? Mas você não deveria ler um pouquinho, orar, buscar? Quem já ouviu isso? Só eu que ouço mesmo, né? Eu acho que os meus ouvidos, não posso pedir ao Senhor para tapar, não, porque ele fala, vai lá, desliga aí a televisão, minha querida, já deu, para um pouquinho, vai lá para o teu quarto, vai orar, vai buscar, o Espírito Santo fala. Eu quero que você entenda, ele fala, ele quer te convencer, sim, ele quer te mostrar onde você está errando, o que é que você está fazendo que ele não está gostando. O Espírito Santo, ele é alguém, ele é uma pessoa que está dentro de você. Tem pessoas que dizem, não, eu falo mentirinhas, mas são pequenas. Eu tenho pena de você,
Porque mentirinha, mentirão, ou mentira grande ou pequena, Deus esquadrinha do mesmo jeito. Ah, mas já me disseram assim, eu falo, gente, como é que essa pessoa tem cara de pau de me dizer isso? É uma mentira branca. Bota isso? Mentira preta, mentira branca. Não, é uma mentira santa. Não, você é crente. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele está te guiando. Então você não pode. Ah, é uma mentirinha. Ah, não, eu falei isso, mas não era de coração. Pô, a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração, não é isso? Então o seu coração falou porque está cheio. Irmãos, você precisa, irmã e irmão, ter intimidade com o Espírito Santo. Intimidade, não, eu fui lá na casa da Laina e tinha um pedaço de bolo, ela não me falou nada, eu peguei lá um pedação, comi, quando ela perguntou, quem comeu esse bolo, eu fiquei caladinha, mas era só um bolo, você está mentindo, você foi lá, comeu o bolo, não falou nada, isso é uma mentira, e nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, você precisa, você que está aqui, acorde quem está na frente ou atrás. Quando eu vejo alguém dormindo, eu fico incomodada. Você precisa pedir ao Senhor que esse Espírito que está dentro de você, você precisa dar margem a Ele. Você precisa deixar Ele falar ao teu coração. Ele diz para você, faça isso, faça aquilo. Produza dentro da casa do Senhor. Você diz, isso não é Deus não, isso é minha carne. Eu trabalhar, para que eu vou trabalhar na casa do Senhor? Para que ir hoje na igreja? Para que ir quinta? Aí domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, oração. Aí quando a pessoa está desesperada, né, Jason? Aí o culto de oração fica assim, Aí quando acaba o desespero dela, ela fica... Irmãos, o Senhor nos enviou o Espírito Santo para que Ele conduza a mim e a você. Conduza no caminho para que nós não venhamos nos afastar e largar o nosso Deus, mas Ele também veio para nos direcionar nesse mundo. Porque o Senhor disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quem vai dar esse ânimo, e quem vai dar essa força, quem vai estar do seu lado é o Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Diga amém, não posso falar mais, já são 9 horas. Mas a última coisa, só a última que eu quero ler para você, é realmente isso. O Espírito Santo, guarde no seu coração, Ele veio te consolar, Ele veio te trazer toda a verdade, Ele veio para você não ficar órfão, se sentindo sozinho, Ele veio te ensinar, Ele veio para que você, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, Ele está aqui. Você entende isso? Quando você louva, quando você canta, aí você diz, caramba, senti um arrepio, ou senti um calor. O Espírito Santo, Ele habita em você. E eu quero dizer para você, se você soubesse o poder que tem o Espírito Santo, ele é uma bomba atômica. O Espírito Santo tem todo o poder para agir nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu não vou falar mais, já são 9 horas, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E nós vamos orar nessa noite. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Se você compreendeu quem é essa pessoa, e se você compreendeu o que você precisa, talvez aquela sintonia do rádio, ela não está legal. Sabe quando você liga o rádio e... Igual quando dá um apagão aqui, talvez você não esteja sintonizado com a pessoa do Espírito Santo. E aí você não consegue ouvir o que Ele está te orientando. Não se meta com fulano, não se meta com ciclano, não tome essa atitude. O Espírito Santo, Ele fala. Só se você não quiser ouvir. Mas Ele fala. Nessa noite eu quero orar por você. Talvez você esteja aqui e diga, como muitas pessoas, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Quando você passa pelas águas, lembra de Jesus. Quando Jesus passou pelas águas, aquela pomba que se apresenta, era o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Ele não é assim, mas ele se apresentou assim. Nessa noite eu quero dizer para você, talvez você diga assim, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Mas o falar em línguas não significa que você tem ou não o Espírito Santo.
é uma das evidências, das muitas evidências. Quais outras evidências que tem quando a pessoa não fala em línguas, mas ela tem o Espírito Santo? Quais são as evidências aí, quais são os frutos do Espírito? Eu sei todos, sabe por quê? Quando eu era do departamento infantil, eu tinha que ensinar as crianças. Aí eu decorei uma musicazinha assim, ó. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito é isso. Você tem sido manso lá na sua casa? Você tem tido amor? Porque às vezes eu tenho amor pela Laina, que ela faz uma comida muito legal, me chama, vou lá, caio dentro dela. Mas eu não posso ter amor só pela Laina, porque ela me chama para ir na casa dela. Eu tenho que ter amor por quem, hein? Que Jesus diz que nós devemos amar quem, hein? Quem? 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 Os que nos perseguem, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que para os nossos olhos eles são ruins. O Espírito Santo, ele quer nos dar amor por essas pessoas. Amar o meu filho é mole. Às vezes eu tenho vontade de bater nele, mas é mole. Amar os irmãos aqui é mole. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: abra o seu ouvido, porque eu estou falando com você e você não quer ouvir. Você não está ouvindo o que eu estou dizendo para você. Você está fazendo o que sua carne quer e não o que eu estou mandando você fazer. Isso é sério. Quando eu falo isso, tenho medo. Tenho medo mesmo. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eu mesma sou uma dessas pessoas que não ouço a voz do Senhor. Fique de pé, os músicos venham. Eu vou orar por você. Semana que vem, provavelmente, você vai ouvir mais um pouquinho sobre o Espírito Santo, na outra semana também. Mas eu gostaria que nessa noite, em cima da palavra que a pastora trouxe para você, talvez você esteja como os discípulos, aflito, angustiado, preocupado, se sentindo de repente só, as coisas não acontecem. Mas nessa noite, de tudo que a pastora ministrou, eu quero deixar algo no seu coração. Seja sensível à voz do Espírito Santo. E ouça o que Ele está falando com você. Porque agora, aqui nesse altar, o que eu sinto no meu coração é que o Espírito Santo está falando conosco. E eu quero me colocar nisso. Mas nós não estamos dando ouvidos. Deixa o Senhor fazer a obra. O braço forte na sua vida não é você. O braço forte na sua casa, na sua família, não é você. É o Senhor. É o Espírito de Deus que está com você. Ele é o braço forte. O nosso braço é de carne. Nosso braço é fraco. Mas o Senhor está dizendo: deixa eu trabalhar como eu quiser. Não queira dar uma forcinha para o Senhor, não queira. Se coloca no seu lugar. Se coloca no seu quadrado. Se coloca na sua posição de nada, porque nós não somos nada. É Ele em nós é que faz a diferença. É Ele que trabalha nas nossas vidas. Você entende isso? Toda a igreja de olhos fechados. Eu gostaria que você que está aqui entende que o Espírito Santo, que o Senhor está falando com você nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Simples assim. Coloque a mão no seu coração. Vou colocar. Porque quando eu me preparava, o Senhor falava comigo. Jussara, seja mais sensível. Jussara, cuidado. Calma. Não fira ninguém. Não maltrate as pessoas. Porque tudo que você fizer, você vai colher, queridona. Tudo que você plantar, você vai colher. Ah, mas eu estou certa. Não é isso que o Senhor está falando. Eu também estou certa em muitas coisas. Mas Ele está dizendo: você está certa na sua ótica. Na minha você não está. Você está errada. Você está errado. Vigia. Abre os teus ouvidos e ouve a voz do Senhor. Nessa noite, ouça a voz do Senhor. Senhor, eu te peço nessa noite,
tudo que foi pregado, os pontos pequenos que Tu colocou no meu coração, eu quero Te pedir, ó Senhor, fala aqui com cada irmão, com cada irmã que está aqui nessa noite e que veio sedento da sua casa, que ele saia daqui, que ela saia daqui alimentado, alimentada, dizendo: hoje o Senhor falou comigo, eu tenho que mudar a minha posição, eu tenho que mudar a minha postura, hoje o Espírito Santo falou comigo. Senhor, toca em cada servo, em cada serva Tua e trabalha nas nossas necessidades, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar apenas uma vez o louvor e depois eu darei a bênção sacerdotal. Cada pessoa que está aqui, Senhor, que não está fazendo exatamente a Tua vontade, mas a vontade da carne é a Sua própria vontade. Oh, Espírito Santo, eu clamo nessa noite, Senhor, eu clamo, Senhor, nessa noite, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Levante as suas mãos e clame ao Senhor lá em cima e peça ao Espírito do nosso Deus, o Espírito Santo, que venha te guiar, que venha te orientar. Clame nessa noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar com você. A esperança viva, na presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a esperança se faz na presença. Clame bem alto. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Enquanto os músicos tocam baixinho, o back vocal canta, quero que você feche os olhos e traga na sua mente algo que está sendo impossível de você vencer, porque você fica debatendo com o Senhor, se achando certo ou certa. Está impossível. Traga isso na sua mente agora e eu vou orar. Oh doce, doce Espírito, eis aqui o Teu povo, as Tuas servas, os Teus servos que estão aqui, quem sabe lutando contra si mesmo, ou lutando contra a Tua vontade, ou lutando contra aquilo que Tu estás preparando, ou lutando contra o improvável, mas é a Tua vontade, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus,
ti, e que a obra é feita por tu, Senhor, e não por eles. Oh, Senhor, existem coisas que são apenas da tua alçada. É tu que faz, é tu que realiza. Não é o homem, não somos nós. É tu que convence, é tu que modifica, é tu que transforma. Não é no muito falar, não é no impactar, não é na humilhação. Senhor, nos ajuda a compreender que é o teu Espírito que vai à frente de tudo que nós precisamos fazer. Eu te peço isso na autoridade do nome de Jesus. Que a igreja diga amém, aleluia, aleluia. Quão real é tua presença, vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo, 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 santo. Santo Espírito, renova as forças dos teus servos, das tuas servas. Restaura, sustenta, põe de pé. Que eles tenham forças em Cristo. Espírito Santo, para vencer as lutas, as batalhas, direcionados por ti, Senhor. Dados por tua glória, Senhor. Te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Que o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que você tenha paz essa semana. Que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo te dê a direção certa. Que você possa ouvir o que Ele quer